Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado, hoje dia 21 de março, mais uma sexta-feira, fechando mais um dia e mais uma semana. E vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste do conteúdo, considere aí deixar o seu like, porque ajuda muito o meu trabalho desse lado, beleza? E caso queiram meu Instagram aí para vocês, eu fico sempre à disposição de vocês por lá também, beleza? Dito isso, partindo direto para o gráfico, tá pessoal? Uma semana bem interessante para nossa bolsa, né? Hoje, uma leve alta só de 0,30. Eu venho comentando com vocês durante a semana que era normal a gente passar por uma correção, dado que a gente vem de 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 dias consecutivos de forte alta, inclusive rompendo a região que era importante, que a gente conseguiu mapear muito bem, inclusive, que era a zona dos 130. Então é normal que ele passe alguns dias aqui lateral ou até faça uma correção na contratendência. A gente vê que a média móvel de 9 ainda está longe do preço, né? Então seria normal ele ficar mais alguns dias aqui lateral para depois tentar armar um novo pivô de alta, tá? Nada impede que ele já possa fazer um pivô, só marcar aqui o topo, olha. Mas seria interessante ficar mais alguns dias aqui lateral, tá? Ganha mais força no movimento. Se a gente olha pelo gráfico, eu não vou olhar o semanal não, vou deixar para ver amanhã no vídeo do radar de swing trade, que aí eu trago para vocês mais detalhado, beleza? Mas o Ibovespa ainda segue com alvo lá para a região do 136, 136.700, né, retomando o viés mais comprador, né, finalmente, né. O dólar fazendo um repique para cima, aqui voltando a testar esse antigo ponto de suporte, agora como resistência, movimento de alta por enquanto, só repique, segue alvo lá para baixo no 5.558, tá? Se a gente colocar, opa, deixa eu só ver aqui onde que tá, aqui as médias, olha, então para quem gosta seria o trade de correção, né? Que ele vem na correção, se o dólar perde essa mínima aqui, já pode voltar para a tendência principal, beleza? E amanhã a gente dá uma olhada com mais calma no gráfico semanal, que já muda um pouco o contexto, dado que fechou a semana com um padrão de martelo em cima de uma zona de suporte, tá? Mas amanhã aí eu trago a análise mais completa. Dando uma olhada lá fora, o S&P, uma leve alta só de 0,008, mas o que chama a atenção foi o volume comprador hoje, né? Teve um pico de volume muito acima da média, olha. Fazia tempo que a gente não tinha um pico de volume desse aqui, né? Se ele rompe agora esse topo aqui, olha, a expectativa é que ele volte com um viés um pouco mais positivo, tá? Em cima dessa zona de suporte, que foi uma região importante que ele perdeu, mas agora está brigando novamente para tentar retomar, mesmo que para dentro dessa congestão, mas ainda assim um viés menos negativo, tá? Se ele continua para baixo, aí o próximo alvo de fato é só lá embaixo, nos 5.400, né? Deixa eu só arrumar aqui. É isso aí mesmo, 5.400. Mas chama atenção esse volume aqui, né? Olha. Vamos ver se semana que vem ele dá uma puxada. Isso é interessante, né? Se a nossa bolsa está subindo, mesmo com o S&P nessas duas últimas semanas em específico caindo bastante, vamos ver se a nossa bolsa consegue aproveitar se de fato o S&P faz um pivô de alta na semana que vem e volta a negociar em busca lá do seu topo principal no 6.100. Tá? Mas ainda é longe para pensar isso, é mais uma possibilidade mesmo. Tem que esperar a semana que vem para a gente ver como é que vai reagir. O índice da Nasdaq também, apesar da uma alta aqui 0,5% apenas, não mudou muito o contexto, ele segue congestionado. Vale lembrar que a tendência de curto prazo é uma tendência de baixa, mas o volume também é alto acima da média, o que chama atenção, volume comprador, e quem sabe rompendo aqui essa região, ele é só num pivôzinho aqui de alta, olha, volta com viés um pouco mais positivo, tá? Mas por enquanto ainda segue tendência de baixa o índice da Nasdaq. O petróleo não tem nada muito interessante, movimento de alta por enquanto só repique, né? Ele testou zona de suporte importante que era os $69, e movimento de alta agora só em forma de repique. O minério de ferro segue totalmente lateral, né? Ainda tem suporte lá nos $95 e tem resistência no 108. O DXY também segue lateral, né? Eu comentei que era mais provável que ele falhasse esse pivô, dado que foi um pivô que não está alinhado com as médias, né? Então, quando tem esse contexto, é mais provável que falhe o movimento do que ele consiga dar sequência. Tá? Agora ele está fazendo um repique normal, tem até a possibilidade aqui de um fundo duplo, movimento de alta
apenas repique, tá? Tem média móvel de 200 para ser testado 104,60 e depois um pouco mais para cima no 105,45. O DAX segue lateral em topo. Deixa eu só tirar essas médias aqui. O Hang Seng, uma queda um pouco mais forte, olha lá aí. Tá engraçado, né? Foi exatamente onde a gente marcou a linha. Deixou um dojizinho lá de dúvida, hoje perdeu a mínima e bateram feio. Uma queda aí de 2,22, só que ainda dentro de uma tendência de alta, né? Então pode ser só um repique da média móvel de 9, olha. Mas foi exatamente na linha que a gente marcou aqui em cima, que era um ponto importante de resistência anterior, né? Mas ainda não altera a tendência de alta no curto prazo. A bolsa da Rússia pode estar querendo armar agora topo aqui mais baixo, né? Olha, apesar dele romper fundo e a primeira tentativa ele falhar de continuar esse pivô de baixo, ele faz um movimento para cima, só que por enquanto ele ainda não consegue se sustentar. Ele pode a partir daqui vir, perder esse fundo e aí sim acionar um pivô de baixa, tá? Mas ainda nada muito interessante, segue aqui mais congestionado, né? A gente pode alterar essa linha aqui e marcar de cima para baixo aqui, olha. Deixa eu só alterar aqui também, que é basicamente essa congestão aí em topo, tá? Bolsa do Dow Jones, não, o índice do Dow Jones, hoje, diferentemente dos outros dois índices dos Estados Unidos, mais fraco, o volume ainda bem fraco essa semana inteira, mas possibilidade, né, de voltar um viés um pouco mais positivo se ele consegue romper essa região desse topinho micro que ele deixou aqui. E lembra que eu comentei lá no início da semana que desde quando ele perde esse fundo aqui, olha, dessa congestão em topo, o interessante seria que até essa sexta-feira, ou seja, o fechamento da semana, ele conseguisse voltar não só negociar acima dessa região, mas fechar acima dessa região, que foi o que aconteceu, né? Que ele passa a ter possibilidade de voltar a negociar um pouco mais para cima e brigar lá para o ponto de resistência dos 45.260, tá? O ouro corrigindo, né? A gente comentou, subiu também em linha reta, 0,71 de queda, por enquanto correção normal dentro de uma tendência de alta. Tem espaço para ir até os 2,960, quem sabe até os 2,890, tá? Mas segue bem interessante. A prata que perdeu um pouco mais de força, né? Uma queda mais forte de 1,57, mas ainda trabalha dentro do contexto de alta, enquanto não perdeu o fundo lá nos $30, tá? A próxima resistência para cima e é o alvo que está projetado desse pivô, que é lá na região dos $35. Aí, por enquanto perdeu força, né? E lembrando que é uma congestão mais ampla de médio prazo, que é toda essa congestão de range amplo, tá? Fica interessante mesmo só acima de $35, né? As criptos não mudou nada, tá, pessoal? Então não vou perder muito tempo aqui, ainda segue corrigindo, né? Baixa volatilidade no dia de hoje, 0,05 até o momento. O Ethereum também parado lá na zona de suporte, fraco, também ainda não se recuperou, não tem nada pra gente comentar. A DOT também não, segue lá na zona de suporte daquela congestão de range amplo, olha, que inclusive um movimento bonito, né? Muito bem desenhado, olha, só que lateral. A VAX também lá em zona de suporte, não mudou nada do que a gente comentou ontem. AVE, mesma situação, muito parecido MakerDAO. Ondo, nada, ainda segue corrigindo. Eita. Link, nada, também segue corrigindo, beleza? Então voltando para nossa bolsa, que agora sim está mais interessante, por incrível que pareça, né? As duas melhores performances do dia de hoje, em sequência das duas piores performances e depois análise a pedido de vocês, beleza? Então mais uma vez, muito obrigado pela participação e lembrando que se você gostaria de ver análise de algum ativo, enfim, alguma ação em específico, só deixar aqui nos comentários que eu trago análise sempre para o dia seguinte, beleza? Eu já tinha comentado com vocês ontem, né? Olha aí o presentão que a gente ganhou aqui, que esse papel estava na nossa carteira fechada, né? Então hoje também sobe mais 6,80. Então foi o destaque ontem do pregão, a maior alta, hoje também a maior alta. E felizmente era um papel que estava na nossa carteira, né? Então a gente tomou o risco no início da semana de 7%, que era o nosso stop, né? E o papel acabou fechando aí, que a gente finalizou hoje, né? Próximo dessa região de resistência, a gente preferiu colocar no bolso, dado que subiu muito forte em uma única semana, o papel totalizando aí 18% de ganho em uma só operação. Beleza? Então esse foi o destaque, não vejo nada para fazer agora no diário, tem que esperar a correção, mas vem para tentar romper topo histórico nos 18,50, olha, mas aqui já não tem mais entrada, tá? Brave,
abriu com gap de alta, 5%. Até tinha alguma coisa para fazer. Eu cheguei a marcar aqui ontem, no fechamento do pregão. Depois que eu gravei o vídeo, inclusive, que eu vim dar mais uma olhada, né? Tinha aqui a entrada que eu sempre comento com vocês, que é a entrada de correção, mas hoje ele abriu com gap. Então faz um movimento de alta, ele rompe esse topo anterior, volta, senta em cima da média, olha, rompeu máxima compra, stop na mínima. Só que ele já abriu com gap, aí já azedou, né? Por enquanto não tem nada para fazer, mas entrou bastante volume comprador. Vamos ver se o papel começa a ganhar um pouco mais de espaço para cima, mas não vejo nada para fazer por enquanto. CEMIG está totalmente lateral, tá? Não acho nada interessante para fazer agora. Acho que tem outras coisas dentro do setor elétrico que chamam mais atenção, e uma delas que eu comentei com vocês no início da semana que acabou andando bem foi a Eletrobras, né? Então a Eletrobras puxou muito bem. A CEMIG, apesar de estar dentro de um canal de alta no médio prazo, a gente tira o zoom aqui, fica ainda mais claro. Esse canal de alta que é muito bonito, está muito bonito inclusive, passa por um processo de congestão em topo, né? Tem essa extremidade aqui embaixo, daria para considerar esse intermediário aqui também, olha. Mas, de qualquer forma, é uma congestão, né? Então não tem nada para fazer. PETS 3 também nada, muito parecido com o CEMIG, o papel totalmente lateral, tá? Nesses casos aqui dá para fazer alguma coisa só nas extremidades, né? Porque a gente viu que nas 2 últimas semanas o Ibovespa puxou forte, mas mesmo assim foi um papel que ficou para trás. Então não vejo muita coisa para fazer não. O suporte agora fica lá nos 3,75. Se ele perde essa região, abre espaço para buscar os 3,15 e para cima tem resistência só no 5,20. Tá no meio do caminho aí, não acho nada interessante não. Para médio prazo, São Martinho não é um papel que me agrade muito não, tá? Eu prefiro pagar um pouco mais caro, mas esperar ele romper esse canal de baixa, né? Esperar ele romper aqui e confirmar um pivô. Ficaria mais confortável. No momento onde ele está aqui próximo dessa resistência de linha de tendência de baixa, não, de canal de baixa, não me agrada muito não, tá? Fecha a semana passada, de certa maneira, tentando consolidar um fundo nessa região, mas o volume ainda fraco. Só me chama a atenção se começar a romper esse canal de baixa, tá? Mas é um suporte muito importante essa zona aí dos R$20, tá? Então acho que apesar de não ter nada para fazer nesse momento, na minha opinião, é um ativo que sim, dá para manter aí no radar acompanhando um pouco mais de perto. Soja 3, pessoal, a gente montou um estudo, tá? Por enquanto o papel ainda não andou, tá muito fraco, o volume aqui não melhorou. Se a gente coloca no gráfico diário, a gente vê uma nítida congestão, né? Se eu colocar aqui, olha, tem até o estudo, se eu não me engano já faz um mês, né? Olha que eu comentei com vocês que tem divergência de alta, mas até agora o papel ainda não entregou o movimento para cima. Se ele rompe os 11,5 e começa a fechar aqui acima, abre espaço para buscar os 12,56 aos 13,41, que é o que eu estou buscando aqui dentro desse contexto, né? Se a gente joga lá pelo gráfico semanal, a gente vê que ainda está fraco, e se coloca as médias, seria lá pelo gráfico mensal buscar um repique até média móvel de 20, lá nos 12,35, mas de fato o papel ainda está bastante fraco, tá? Não me agrada muito para médio prazo não, acho que a gente tem outras coisas mais interessantes para tratar, mas vale lembrar que é uma zona de suporte importante essa região dos 9,67, né? Então, de novo, apesar de não ver... Por quê, pessoal? Essa entrada aqui, olha, foi aqui embaixo, né? Já era para ter desenvolvido um pouco mais rápido. Ainda está no meio dessa congestão, tá? Eu prefiro aguardar um pouco mais. Inclusive, pessoal, no dia 27 agora de março, né? Falando de médio prazo, na semana que vem, vai ter a live, né, juntando análise fundamentalista com o especialista aqui da Capitalismo, que é o Sérgio, onde ele, né, separou aí os destaques negativos e positivos das empresas que soltaram resultados, né? A gente está esperando finalizar todas as empresas soltar o resultado, mas no dia 27 a gente já vai fazer a live e trazer para vocês, tá? E junto, né, alinhado com os últimos resultados que saiu agora, nesse mês de março, colocar análise técnica em cima desses ativos, tá? Então a gente vai fazer a junção de análise fundamentalista, que ele vai comentar os pontos, né, os destaques, tanto negativo quanto positivo, e junto a isso eu vou comentar a análise técnica em cima desses ativos que ele comentou, tá? Tanto para a gente ver oportunidades que podem dar para compra ou até ativos para ficar de fora, beleza? TAI 11 do setor elétrico, cara, tava interessante, mas aqui para baixo, né? Olha, aqui, ó, porque tem confluência de suporte, né? Tanto desse suporte desses fundos anteriores aqui,
de mais curto prazo e o suporte de médio prazo, né, olha, que é dessa congestão mais ampla que vem desde 2021. Então, mais aqui próximo dos 32 seria interessante montar uma parte de operação pensando em mais médio prazo. Mas agora, no meio do caminho, não acho interessante, dado que o papel já está próximo, brigando lá no seu ponto de resistência dos 35,20, tá? Mas é um papel que vale a pena colocar no radar, porque se ele rompe essa região, deixa eu ver, ele é topo histórico, aí começa a mirar mais alvos para cima, principalmente se a gente vê que a nossa bolsa continuar com viés mais positivo. Tá? Mas acho que seria mais interessante aqui embaixo nos 32,15, agora onde está aqui não tem muito o que fazer, porque já está no meio do caminho e na cara da resistência, né? Então tem que esperar, tem que ter paciência agora. Outra que deu show que eu comentei com vocês, olha aí, ó, Tris 3, né? Inclusive, acho que, se eu não me engano, foi a Fernanda, né, que acompanha aqui os vídeos, que comentou, se eu não me engano, tá com 100% no papel, ou fez 100%, próximo disso. Eu comentei com vocês, eu não lembro se foi semana passada, no sábado, ou foi na retrasada ainda, olha. Foi, acho que na retrasada, olha, do pivô aqui embaixo, ó. Ô, caramba. Aí, aqui, olha. Né, no 5,87, o papel chegou a puxar até lá no alvo que a gente comentou, a 14%. E eu trouxe aí para vocês, deu 14%. Exatamente onde a gente marcou topo lá em cima, olha, que seria o alvo da estrutura anterior, né? O papel que, apesar de trabalhar de maneira congestionada aqui com range amplo, o movimento que antecede toda essa... Eita! Que antecede toda essa... Caraca, tá difícil, hein? Cadê 3,3, cara? Não é Cogna, não. Aí, aqui... O movimento que antecede toda essa formação de congestão com range amplo, olha, é o movimento de alta. Né? Então, eu comentei com vocês aqui, olha, quando ele sai daqui de baixo, da extremidade, faz uma forte pressão compradora para cima, não só testa a resistência aqui intermediária, mas ele consegue romper. Ele passa o processo de correção de 2 semanas. Se a gente coloca as médias, vai estar alinhado com as médias, olha lá. Ó. Aqui foi um presente, né? Isso aqui foi um presente. Está alinhado com as médias, olha lá. Deixa eu ver se está pegando aí para vocês, tá? Aí você pode entrar aqui ou, nesses casos, aguardar o pivô, que foi o que eu comentei, né? Ele deu entrada aqui com stop aqui embaixo. Então foi um stop de 5% e o papel pagou aí 3 vezes esse risco, né? Muito bonito. Agora já não tem mais nada para fazer, né? E me perguntaram se chega a 7, né? E se chegasse a R$7 ia ser operação com lucro de 100%. Cara, o papel chegou em 6,77. Eu não vejo por que aguardar encerrar. Se for o caso de encerrar, na faixa dos R$7, e eu não encerrar o papel por conta de 30 centavos, dando, sei lá, 90% de ganho, tá? Então, se fosse no meu caso, eu teria colocado no bolso. Porque abre espaço para correção no gráfico semanal. Agora, se quer levar para médio prazo, o papel, se começar a negociar acima de 6,80, ganha bastante espaço para cima, tá? Muito espaço para cima. Que a gente já começa a imaginar, deixa eu tirar essas médias daqui, que ele está engatilhando o pivô mais amplo, né? Que seria dessa movimentação de alta, que ele quebra toda essa estrutura anterior de baixa, monta essa congestão que durou 1 ano aqui, basicamente, né? Olha. Mas essa lateralização, de novo, dentro de um movimento que antecede de alta, ou seja, formação de um fundo, para quem sabe fazer isso aqui para cima. E aí a gente não tem muita resistência aqui, né? Que entra naquela questão de vazio gráfico, eu sempre comento com vocês. Mas apesar disso, não acho que tenha entrada agora, acho que a entrada já foi. Né? Que inclusive a entrada que eu comentei foi de curto prazo, não foi nem de médio prazo. Tá? Agora, se já fez saída parcial e quiser pagar para ver daqui para cima, é uma possibilidade. Né? Já pode jogar o stop, se for de curto prazo, aqui para o preço de entrada. Mas nesse caso, para dar 100%, eu não esperaria, por conta de 30 centavos, não colocar no bolso. Tá? Eu não vejo muito sentido nisso. Essa daqui acabou perdendo bastante força nas 3 últimas semanas, né? Foi um papel que, se eu não me engano, eu comentei com vocês aqui, olha. Nesse rompimento aqui, mas que acabou, até entregou um movimento legal, né? Chegou a pagar aí 7%, o que, diga-se de passagem, é uma baita de uma valorização para um papel que tem um valor nominal de R$150, né? Então, dá diferença aí de R$11 de lucro por ação. Mas enfim, acabou frustrando, perdeu aqui essa congestão. Quem fez saída parcial aqui depois acabou sendo estopado, tanto stop ajustado quanto stop original.
Saiu basicamente, se fez a saída parcial e manteve o stop original, saiu aí basicamente no 0 a 0. Quem fez a parcial e ajustou stop saiu com leve ganho, mas depois o papel acabou perdendo, né? Força, perdeu tanto o suporte inclinado quanto o suporte da base principal, né? Por que base principal? Esse fundo aqui, olha, que segura todo o restante dessa movimentação. Então, apesar dele perder esse suporte inclinado, o base é esse aqui, que ele veio perder no final da semana passada. Por enquanto não vejo mais nada, agora ele começa a mirar suporte lá embaixo, no 135. Não acho nada interessante para fazer aqui no papel, tá? Inclusive é só repique, tá? Olha, ixi, zona de armadilha, sem chance, tô fora. Entre média móvel de 9, média móvel de 20, prefiro ficar de fora, tá? Aqui até quem tem um perfil um pouco mais arriscado quis tentar uma comprinha aqui, ó. Tem um stop curto aí pra tentar levar até a média móvel de 20 lá, mas sinceramente eu não faria nada não, acho que tem coisa melhor. O whisky, muito parecido um pouco com Tris 3, só que aqui é o contrário. Lembra que Tris 3 ela vem de um movimento de alta e congestiona? O whisky 3 é totalmente diferente, ela vem de uma movimentação de baixa e agora congestiona. Não tem nada para fazer a não ser nas extremidades, tá? Tem suporte lá embaixo no 5,60, tem resistência no 6,24 e depois mira lá 6,80. Mas é um papel totalmente lateral, tá? Tanto curto quanto médio prazo, não tem absolutamente nada que me chame atenção. E Cogna 3 também foi um papel que eu trouxe para vocês aí, que quem conseguiu pegar se deu bem, né? Olha, onde eu comentei de contexto de oportunidade de compra no curto prazo foi aqui, olha, no 1,66. O papel também foi lá no alvo, ó, chegou a pagar 15%. Se eu coloco as médias, um presentão, né? Tanto, eu já comentei, mas enfim, eu vou repetir. Tanto o rompimento de toda essa congestão, né, que foi inclusive o que validou a compra. Ele rompe toda essa congestão, volta a corrigir uma, duas barras. Na terceira, ele deixa a validação, que é testando todo esse antigo ponto de resistência como um suporte, que é quando tem troca de polaridade. E ainda alinhado com isso, tem as médias, né? Olha, que é o que eu também sempre trago para vocês, a questão de trade de correção na média. Então ele se afastou, aqui eu não vou fazer nada, ele corrigiu uma, duas, na terceira ele senta em cima da 9, em cima da 20 e ainda assim em cima do antigo ponto de resistência. Então eu tenho confluências de zonas de suporte numa mesma região, o que torna aquela zona muito mais interessante. E lembra do contexto das duas médias, média móvel de 9 e média móvel de 20. Quando faz a correção só na 9 já é legal, né? Você já pode começar a procurar por compra se tratando de curto prazo. Quando tem o contexto que fica a média móvel de 9 e média móvel de 20 juntas, melhora ainda mais o contexto, né? Aí não tem segredo. Fechou a semana, rompeu a máxima compra, stop na mínima, que foi o que eu trouxe para vocês aqui inclusive. Qual que era o ponto para pensar em fazer pelo menos uma saída parcial ou carregar com lote cheio e finalizar lá em cima? Aí depende muito. Seria trazer para cá, olha, que foi essa próxima estrutura. E aí eu não trabalho mais com médias, só para ver topos anteriores e pontos de oferta, onde chamou a atenção, é aqui em cima, olha. Exatamente onde eu tinha marcado para vocês, 1,98. Se a gente joga isso lá para o gráfico diário, olha a compra que deu. E eu falei ainda, eu cantei a bola antes de corrigir. Eu falei, subiu. Aqui, olha, aqui não dá para fazer nada, porque ele está no meio do caminho, olha, a resistência, que era a nossa base de alvo, e o suporte que ele precisaria testar. O que eu comentei com vocês? Deixa corrigir. O que ele fez? Corrigiu, olha, 2, 3 semanas corrigindo. Chegou aqui embaixo, eu comentei com vocês aí, deu tanta entradinha aqui pelo diário, quanto um pouquinho mais tarde aqui pelo semanal, o papel deu um susto aqui, mas depois andou. O stop estava aqui embaixo, não foi acionado, nem deu susto, muito pelo contrário, buscou o alvo lá em cima, exatamente onde eu trouxe para vocês. Beleza? Então esses foram os ativos, eu não vou mostrar mais nenhum aqui hoje, que eu deixo para mostrar para vocês mais detalhado no vídeo de amanhã do radar de swing trade. Beleza? Então mais uma vez espero poder ter ajudado vocês. Bom descanso, um bom final de semana, mas amanhã eu desejo novamente. Fiquem todos com Deus e tá no nosso quadro de ter uma recomendação de série ou filme, né? Eu já dei a recomendação para vocês de Utopia, que tá lá na Prime. E tem... Caraca, eu vou deixar para amanhã, tá? Eu vou pesquisar aqui. Eu esqueci agora qual que era. Porque eu queria falar um filme, só preciso lembrar o nome do filme. E amanhã, no vídeo de amanhã, eu comento com vocês, beleza? Ou para quem tá no grupo lá do Telegram de estudo nosso, eu sempre mando por lá também, beleza?
Abração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.